Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar vendo esta maravilhosa aula, já que ela vai ficar gravada, mas saudações. Mas eu queria falar com você. Você, você mesmo, que estava morrendo de saudades, assim como eu, que não via a hora dessa aula começar. Eu também amo você. Fala a verdade. Como é que você estava esse tempo todo sem aula? Calma, meu jovem discípulo. Minha jovem discípula, Titi chegou. Titi está aqui. Brincadeiras à parte, hoje o assunto aqui é sério. Não que todos os assuntos não sejam sérios. A gente brinca, a gente descontrai, para aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Já vivemos vidas tão pesadas, tão cheias de compromissos, que às vezes dar uma boa risada é a melhor receita. Mas hoje o assunto ele tem um tocante bastante, como eu direi, essencial. Essencial para todo profissional que trabalha na construção civil. A temática de hoje é sobre a responsabilidade civil desses profissionais. Se eu perguntasse a você, meu jovem discípulo, você tem responsabilidade? Você tem responsabilidades? Você saberia identificar quais são as suas responsabilidades na vida profissional? Você sabe identificar e você cumpre essas responsabilidades? Você sabe até onde cada ato seu que gera uma consequência, ele pode chegar? Até onde ele pode chegar? Quais consequências, quais elementos de responsabilidades esses atos vão gerar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então se prepara, porque hoje eu vou meter o dedo na ferida. O tema de hoje é responsabilidade civil dos profissionais da construção civil. Mas antes de darmos início à aula de hoje, vamos conversar com quem está com o Titi aqui desde o começo dessa jornada. Se você chegou aqui é pela primeira vez, se você aterrissou de paraquedas aqui na nossa aula, eu recomendo você a procurar no canal do YouTube uma série, Desmistificando o Projeto de Prefeitura. É o que nós estamos fazendo aqui. Uma série onde eu vou ensinar o passo a passo, gratuito, diga-se de passagem, o passo a passo para regularizar um imóvel na prefeitura, projeto de prefeitura, não é só na prefeitura, Receita Federal e cartório. Como regularizar uma obra nova, começando do zero, na prefeitura, na Receita e no cartório. Essa série, ela é destinada a ajudar você que está começando agora a já fazer o seu primeiro projeto de prefeitura, você já aprender a prospectar o seu primeiro cliente, e se você já é macaco velho na construção civil, talvez eu possa contribuir, nem que seja um pouquinho, para aprimorar um pouco mais esse seu conhecimento. Eu sou Tiago Albuquerque, corretor de imóveis, empresário da construção civil, construtor, correspondente bancário já há mais de 15 anos, e por muito tempo, além de vender imóveis, construir imóveis, eu também regularizo imóveis. Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui não saiu de pilim, plim, plim, um passe de mágicas, não. É vivido e experienciado por mim e pela minha equipe no nosso dia a dia. Estamos aqui para contribuir com o seu conhecimento. Né, Mané? Meu querido Mané também, que não me deixa na mão. Esses dias, Mané, me perguntaram, poxa, Tiago, por que você está entregando ouro e dando tudo de graça? E eu simplesmente respondi, olha, eu aprendi cedo na vida que a gente só cresce se a gente aprender a compartilhar. O egoísmo não pode, de maneira alguma, fazer parte de nós. Com o seu coração vazio, repleto de egoísmo, você não vai a lugar nenhum. O verdadeiro progresso é aquele em que todos nós caminhamos de mão dadas. Mas é claro que eu não dou ponto sem nó. Eu quero formar aqui nesse canal, no Instagram, uma verdadeira comunidade, que eu já tenho vários membros, os regzinhos, comunidade dos regularizadores de imóveis.
Network na construção civil, ó, vale ouro e vale mesmo. Vários são os investidores que me procuram querendo fazer investimentos em outras cidades e nada melhor do que eu ter vários contatos nessas cidades e todo mundo trabalhar junto para desenvolver projetos, ajudar a construir esse Brasil, é claro, e ganhar o nosso pão nosso de cada dia. Recapitulando então, já vimos o quê? Na primeira aula você aprendeu o que é um regularizador de imóveis, quais são os profissionais que podem e devem trabalhar no âmbito da regularização imobiliária. Na segunda aula, você viu exatamente o que você precisa fazer no seu primeiro encontro com o seu cliente e que toda regularização nasce na lei. Se você está acompanhando as aulas, você vai perceber que a nossa linguagem, a nossa metodologia, tem momentos que ela oscila e que ela é um pouco diferenciada. O nosso objetivo aqui também é atender os advogados do ramo imobiliário. Perceba, então, que em algumas aulas nós vamos dar noções jurídicas sobre o Estado, sobre a sociedade, as relações de responsabilidade, as relações consumeristas, as relações que dizem respeito ao inventário, ao uso capião, ao direito imobiliário. Por isso que eu considero essa iniciativa e a iniciativa do RIS, Regularização de Imóveis Simplificada, uma iniciativa rica em conhecimentos. Visualize que do lado de cá você tem uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiro, por arquiteto, por corretor, por advogado, todo mundo que está ali no dia a dia, no campo de batalha, regularizando o imóvel, dando entrada no alvará, fazendo acompanhamento na prefeitura, dando entrada no cartório, ingressando na justiça para viabilizar o direito de herança, o direito de posse, o direito de propriedade. E com isso, queremos construir aqui uma verdadeira biblioteca virtual com todos esses conhecimentos. Essa iniciativa, ela nasce também de uma insatisfação nossa. Ora, aqui nós temos engenheiros, arquitetos e advogados. Eu sou bacharel em direito, eu tenho uma formação jurídica. O que a gente sentiu é o que muita gente sente. A gente sai da faculdade, mas a gente não está preparado para ingressar no mercado de trabalho. E a gente fica quebrando a cabeça. Foram mais de 10 anos dentro desses 15 anos só quebrando a cabeça para aprender na marra, para aprender na tora o que a gente está entregando para você aí de graça. Olha o avanço da tecnologia. Graças a plataformas como essa, YouTube, Instagram, Facebook, não sei onde você está me assistindo, Telegram, nós conseguimos sintetizar muito conhecimento, ofertar para você, e isso vai reduzir a sua curva de aprendizagem. O que nós levamos anos para aprender, você vai aprender em muito menos tempo. Mas é claro, eu não posso... Olha, você, eu não posso estudar por você. Eu não posso me dedicar por você. É você que tem que sentar a sua linda e maravilhosa bundica na cadeira e se dedicar, se empenhar, estudar, correr atrás dos seus objetivos. Essa série está aqui para os mais comprometidos. Como é que eu identifico os comprometidos? No final de cada aula, eu deixo sempre o link do grupo do Telegram e vejo quem é que vai para lá. Porque quem vai para lá recebe material extra, exclusivo, só de quem está no grupo. E lá eu começo a me empenhar. Eu e minha equipe, nós nos empenhamos mais ainda para dar mais conteúdo, para dar mais material. Porque lá é o reino dos comprometidos. Fala para mim, você que está me assistindo pela primeira vez, você quer crescer na sua vida profissional? Onde é que você vai estar? No reino dos descomprometidos ou no reino dos comprometidos? O reino dos comprometidos, o reino dos reguezinhos, aqueles que regularizam o imóvel com amor, com paixão e com resultado financeiro, é dentro desse grupo do Telegram. Quem está fora do reino dos comprometidos. Onde é que você vai querer estar? Na aula 3, a gente pegou o memorial descritivo. Que bicho é esse? A gente destrinchou. A gente mostrou o passo a passo que você tem que fazer para preencher, para confeccionar um memorial descritivo em conformidade com o chamado processo de prefeitura, projeto de prefeitura, tanto faz. Memorial descritivo, então, você já vai ter essa noção de como descrever de forma ideal esse imóvel. Lembre-se, isso eu falo na aula.
Você que é engenheiro ou arquiteto, você está ali no memorial descritivo ajudando a construir as características da primeira escritura daquele imóvel. Nesse caso que nós estamos dando um exemplo. Então, a futura escritura daquele imóvel vai se basear no seu trabalho, vai se basear nos dados que você coloca ali e vai se basear em tudo que estiver devidamente descrito no memorial descritivo. Então, trate o memorial descritivo com muito amor e carinho. E olha essa terceira aula. Na quarta aula, aí a gente já destrinchou. Basicamente, com essas 4 aulas, você está aproximadamente aí com 70% do seu projeto de prefeitura já resolvido, perfeito? Lá teve planta baixa, planta de cortes, de cobertura. Eu peguei um exemplo desenvolvido aqui no estado e vou disponibilizar em PDF. Onde? Onde? Aqui? Não. Vou disponibilizar PDF das aulas, PDF das plantas no reino dos comprometidos. No reino dos que querem realmente aprender. No Telegram. Aqui é o reino dos descomprometidos. Beleza? Reino dos comprometidos, link do Telegram. E hoje nós chegamos com a questão importantíssima da responsabilidade civil. Olha, nós estamos relatando passo a passo de como se regulariza um imóvel, perfeito? Esse atuar, esse trabalhar desses profissionais vão gerar 2 tipos de relações, que nós vamos discutir agora. Uma relação consumerista, uma relação de responsabilidade. Vamos destrinchar isso de uma forma mais didática e bem melhor para você conseguir entender. Pronto, vamos lá. Começar do começo. Claro, não tem como começar pelo meio, né, mané? Tem que ser pelo começo. Levando-se em consideração que nós também sempre fazemos uma análise jurídica, nada melhor do que nesse tema que tem uma prevalência de uma ótica jurídica, começar recapitulando algumas coisas que nós já falamos nas outras aulas. Perceba que, quando você assiste às outras aulas, você vê eu falando da época das cavernas, você vê eu falando do início das sociedades. Quando eu falo que a primeira casa do homem, Homo sapiens, homem e mulher, Homo sapiens, foi uma caverna, eu faço uma referência, assim, clara, precisa, de como isso veio evoluir para as nossas habitações modernas, perfeito? E a gente traz para esse cenário a importância do engenheiro, do arquiteto, na hora de desenvolver as nossas maravilhosas habitações modernas, mas eu também faço uma certa análise do desenvolvimento da sociedade humana. Nos bancos acadêmicos da Faculdade de Direito, nós aprendemos a teoria do contrato social. Nós aprendemos que inicialmente existia aquilo que se chamava de estado de natureza, que seria um estado caótico, de todos contra todos, onde imperava a força, a vontade do mais forte, o desejo daquele que destruísse o seu semelhante. Ora, para evitar esse tipo de caos, que certamente levaria todos e toda a sociedade à destruição mútua, o homem teria então feito uma espécie de pacto social, de boa convivência com seus semelhantes, onde existiria um ente, o ente estatal, forte, dominante, que ia regularizar, fiscalizar toda a bagaça e colocar ordem naquela bagunça. Isso é uma explicação filosófica e teórica. Nós sabemos que nós aprendemos, na verdade, aí já vem uma visão mais científica da situação, nós aprendemos a conviver em paz com o nosso semelhante por intermédio do desenvolvimento primário dos nossos instintos, instinto de sobrevivência e reprodução, e em seguida, no decurso dos milhares de anos, por intermédio do desenvolvimento da razão e da racionalidade. Isso fica bem claro. Mas dentro dessa concepção de uma sociedade, de um Estado bem organizado, para que ele realmente pudesse ter forças para regularizar, para manter a paz, para manter a ordem, ele precisaria estar munido de mecanismos, de ferramentas. Para quê? Para punir, ou até mesmo destruir, vide pena de morte, aquele indivíduo
que não está em sintonia com a ordem societária. Aquele indivíduo que está matando, que está roubando, ele está produzindo um caos em sociedade. Alguns estados adotam a pena de morte e o indivíduo é completamente eliminado do âmbito social. Ô, meu querido, já que você não serve para viver em paz, você não serve nem para viver. Essa seria a visão simplista de uma determinada organização estatal. Em países como o Brasil, que a pena de morte não está prevista, nós temos a pena privativa de liberdade. Seguindo essa linha de raciocínio, nós percebemos então que para o Estado ser efetivo, ele precisa ter essa força, ele precisa ser forte, ele precisa impor a sua vontade diante de todas as demais vontades individuais. O direito penal é considerado a última ratio, ou seja, a última razão. Deve ser utilizada a força do Estado em último caso. Mas na aula de hoje, podemos até pincelar sobre algumas pequenas questões criminais, mas o nosso foco é o âmbito do direito civil e do direito consumerista. Ora, se no direito penal, para punir o criminoso, o Estado tem a pena privativa de liberdade e tem até a pena de morte, como ele há de proceder dentro do âmbito civil? No âmbito civil, nós temos a figura da sanção. O que seria isso? Sanção? Cadeia da lei? Não, calma, não é esse sanção. A sanção seria a possibilidade do Estado intervir em certos aspectos da sua liberdade, impondo a você algum tipo de punição, seja ela patrimonial, seja ela restritiva até mesmo de direitos. No âmbito do direito civil, nasce então o conceito da responsabilidade civil como um desses mecanismos para o quê? Para identificar até onde vai a extensão das suas ações, quais serão as consequências dessas ações e o que é que isso pode causar no próximo, e se isso for, de certa forma, lesivo ao próximo, que nesse caso, quando eu falo próximo, entenda cliente ou terceiro, se por atos, ações, omissões, você causar um dano ao seu cliente. E aí, o que é que acontece? É basicamente esse o cerne da nossa conversa na aula de hoje. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, fica claro, então, que o Estado, olha ele de novo aí, que tem a função de fazer prevalecer a ordem, a paz social, o bem comum, precisaria, então, agora na seara civil também, desenvolver mecanismos que o possibilitasse de identificar cada uma das ações dos particulares e até onde a projeção dessas mesmas ações iriam repercutir na sociedade e na vida do próximo, que no nosso caso, nos seus clientes ou terceiros. O Estado, então, gera alguns mecanismos. Quais seriam esses mecanismos? A lei. E, para amplificar o poder da lei, pelo menos no quesito conceitual, para explicar cada termo, dentro da seara jurídica, além da produção normativa, que nós da área jurídica analisamos também, com muito cuidado, com muita atenção, a doutrina. A doutrina seria o estudo condensado de todos os estudiosos que se dedicam a sua vida a estudar todos os meandros e pormenores da ciência jurídica. É essa mesma doutrina que vai trazer para nós o conceito de responsabilidade civil. Ô cidadão, seja responsável pelo que você faz. A aula de hoje será um breve resumo de como engenheiros e arquitetos poderiam ser responsabilizados na hipótese de falha de seus serviços. Para a construção de todo imóvel, a figura desses dois profissionais é de grande importância para que se ocorra um resultado satisfatório ao fim do serviço, principalmente no que concerne à segurança de seus futuros frequentadores. Infelizmente, diversos erros podem ser causados por falhas na elaboração ou efetivação do projeto, que poderá acarretar danos de extrema gravidade. Como ficaria então
a responsabilização desses profissionais. Primeiramente, importante denotar que a relação tratada há de ser regida, em grande parte, pelo Código Consumerista, simplesmente pelo fato de estarmos diante de um consumidor, que é o cliente, e um fornecedor de serviços, que seria o arquiteto ou engenheiro. Nos termos estabelecidos no artigo 2º e 3º do Código de Consumidor, isso fica bem claro. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Mas em se tratando de responsabilidade civil, uma distinção se faz necessária. Assim, importante observarmos os dizeres do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que em seu caput trata acerca da conhecida responsabilidade objetiva, sem necessidade de verificação da culpa, e quando este vem tratar acerca da responsabilidade dos profissionais liberais. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ao redigir o presente artigo, o legislador pretendeu tratar os profissionais de uma maneira diferente, constituindo uma exceção. O engenheiro e o arquiteto, por se tratarem de prestadores de serviços e profissionais liberais, somente responderão se comprovada sua culpa, ou seja, a imprudência, a negligência ou imperícia na execução, elaboração do projeto, pois sua responsabilidade é pessoal e subjetiva. Mas afinal, o que seria a responsabilidade subjetiva? Diferentemente da responsabilidade objetiva, onde pelo próprio risco exercido pela atividade, não há que se provar absolutamente nenhum evento culposo, mas apenas a conduta, o dano e o nexo causal, a responsabilidade subjetiva requer, para restar caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, a necessidade de comprovação do cometimento de culpa do profissional, como a imprudência, a negligência ou imperícia. Segundo explica Daniel Oliveira, na responsabilidade civil, a culpa se caracteriza quando o causador do dano não tinha intenção de provocá-lo, mas por imprudência, negligência, imperícia, causa dano e deve repará-lo. A imprudência ocorre por precipitação, quando por falta de previdência, de atenção no cumprimento de determinado ato, o agente causa dano ou lesão. Na imprudência, estão ausentes prática ou conhecimentos necessários para a realização de ato. Na imperícia, ocorre quando aquele que acredita estar apto e possui conhecimentos suficientes pratica ato para o qual não está preparado por falta de conhecimento, aptidão, capacidade e competência. A negligência se dá quando o agente não toma os devidos cuidados, não acompanha a realização do ato com a devida atenção e diligência, agindo com desmazelo. Se o profissional se incumbir de elaborar o projeto e fiscalizar a construção, estará se responsabilizando pelo eventual dano que a obra gerar, pois será seu dever orientar e acompanhar a execução do projeto, desde os serviços preliminares, de preparação do solo até o acabamento, bem como examinar os materiais empregados, tais como tijolos, canos e vergalhões, e recusá-los, se inadequados ou defeituosos, ficando, deste modo, responsável pela solidez e segurança do trabalho. Deixemos claro que, se estes profissionais
estão de alguma maneira vinculados à construtora incorporadora, estas também serão responsabilizadas solidariamente de forma objetiva, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. No âmbito da conceituação da responsabilidade, ela pode ser objetiva, subjetiva ou solidária. Na responsabilidade subjetiva, nós temos uma noção, uma visão introspectiva da mesma. O aplicador do direito, ou o juiz, em determinados casos, o juiz natural, no caso concreto, precisa fazer uma busca subjetiva, interna, pessoal, naquele profissional, para identificar se ele realmente teve a chamada culpa ou intenção de causar o mal ou de causar aquela lesão. No âmbito da responsabilidade objetiva, ao seu turno, o legislador se preocupou em defender aquilo que se chama parte hipossuficiente da relação. Calma, meu pequeno discípulo, calma. Hipossuficiente, que não tem suficiência em si mesmo, que tem poucos recursos, que não consegue defender a si mesmo. Ora, lembre-se que o Estado deve vir à defesa, deve defender, deve proteger os fracos e comprimidos. Ou será fracos e oprimidos? Bem, você entendeu. O Estado tem que proteger todo aquele que não tem recursos, que não tem poderes materiais de prover a sua própria defesa. Imagine uma empresa multimilionária, estardalha, bilionária, e ela causa, sei lá, um rompimento de uma barragem. Isso até ocorreu no Brasil. Veja que todas aquelas famílias, todos aqueles populares, todos aqueles particulares, pais e mães de família, muitos deles que recebiam apenas um salário mínimo para sobreviver, não tem como competir. Esse indivíduo, esse CNPJ, essa empresa, ela, quando resolveu empreender, assumiu o risco do empreendimento. Ou seja, ela sabia que a atividade dela tinha um risco e ela tinha o dever, a obrigação de evitar a qualquer custo que aquele dano acontecesse e atingisse todas aquelas famílias. Com base nisso é que se fala que a responsabilidade da empresa será objetiva, independente de culpa. Ela não precisa provar que ela não teve intenção. Por quê? Porque ela tinha a obrigação de evitar ocorrer aquilo que ocorreu. Perfeito, Tiago? Então eu já entendi que a subjetiva, o doutor juiz vai ter que fazer uma análise de todos os fatos para identificar se aquele ser humano realmente teve aquela intenção, aquela culpa, e eu já entendi que na objetiva não adianta chororô, a empresa responde, e o juiz não precisa fazer essa análise contundente da culpa, mas também ainda temos uma outra responsabilidade, que é a chamada responsabilidade solidária, que é o quê? Quando dois entes ou duas pessoas de mãos dadas vão responder juntinhos por um determinado problema ou uma determinada situação. Solidária já fala por si só. Duas pessoas, físicas ou jurídicas, vão responder as duas por uma determinada situação. Então espero que tenha ficado bem claro nesse momento. Mais uma vez, já revisei. O Estado existe para manter o bem comum. O Estado é, portanto, fiscalizador. No âmbito penal, tem o direito penal. A última ratio, a última razão, a força total do Estado, que deve recair sobre o indivíduo em último caso. Mas quando o bem lesionado, quando um problema não atinge a esfera penal, e sim a cível, aí o Estado dispõe de outros mecanismos legais para estar buscando quem são os culpados, quem são os responsáveis. Um desses mecanismos é a criação, noção e aplicação e identificação da responsabilidade civil, que pode ser objetiva, subjetiva ou solidária. Todavia, contudo, entretanto, however... Na aula de hoje nós estamos falando sobre os profissionais essenciais. É claro que os auxiliares, como os corretores de imóveis ou autônomos, também têm responsabilidade, perfeito? Mas na aula de hoje nós vamos ressaltar
Qual seria a extensão da responsabilidade civil desses profissionais? Na edificação de uma residência é imposto por lei a presença desses profissionais, é claro, do imóvel que é feito de forma regular. Se o imóvel é feito sem a presença desses profissionais, e esses profissionais que são os responsáveis por conduzir todo o aparato documental para a prefeitura, cartório e receita, se não tem tais profissionais, nós estaremos lidando com um imóvel irregular. O nosso inimigo número 1, que é o que nós combatemos aqui todos os dias. Perfeito. Seguindo essa linha de raciocínio, em se tratando de um imóvel regular, a lei exige, a lei é clara, a lei é taxativa, tem que ter o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro e o arquiteto são aqueles profissionais devidamente capacitados que passaram anos na faculdade, estudando, se preparando, para que ao final, depois de devidamente diplomados e inscritos nas suas respectivas categorias, eles pudessem exercer uma prestação de serviços. Ora, eles têm os seus conhecimentos técnicos e eles estão devidamente capacitados para confeccionar projetos e acompanhar a execução de obra. Isso que o engenheiro e o arquiteto estão fazendo é uma prestação de serviços, sem dúvida alguma. Então, toda vez, seu engenheiro, seu arquiteto, que no seu lindo escritório você recebe aquele cliente até você, que vem falando coisas maravilhosas. Olha, seu engenheiro, seu arquiteto, eu vou querer uma casa linda, maravilhosa, toda cheia de espelho, com piscina, com elevador, com cobertura, com sauna, tudo que eu tenho direito. Eu quero um closet maravilhoso. Quando eu chegar em casa, eu quero que as luzes acendam só de bater palma, eu quero a coisa mais linda do mundo. Só tem um probleminha, o dinheiro tá pouco. O que é que eu faço? Pois é, meu querido amigo engenheiro e arquiteto, muito cuidado com esse nosso querido cliente. O cliente é a base de tudo. Sem ele, nós não vivemos. Nós precisamos do cliente. Mas o cliente precisa ser considerado como cliente, um ser humano que merece respeito, que tem um problema, que nós estamos aqui para resolver esse problema. Mas cada um a seu cada qual. Já dizia meu avô, tava demorando, hein, mané? Se eu não citar meu avô em uma aula minha, eu não faço nada. Ele costumava dizer: cada um, seu cada qual, Tiago, lembre disso. Toda vez que você recebe o cliente e ele começa a externar o que ele precisa de você, e você começa ali a apresentar possíveis soluções, está nascendo nesse exato momento uma relação consumerista entre você, que vai prestar os seus serviços para esse cliente, que deseja que você ou construa a casa dele, ou faça a reforma da casa dele, ou faça a regularização da casa dele. Posteriormente, iremos falar sobre os instrumentos contratuais, que são ferramentas essenciais e indispensáveis para que você também possa se proteger de clientes mal intencionados. Como eu disse no começo, engenheiro e arquiteto, portanto, vai ser essencial para a regularização ou confecção do imóvel que seja regular. Nesse trabalho dele, vai nascer ali uma relação consumerista e na decorrência da prestação desse serviço, nasce também uma responsabilidade civil. Primeiro ponto, já está claro, evidente, já ficou bem estabelecido, inclusive nas decisões, nas jurisprudências, que em se tratando de profissional liberal, tal qual o engenheiro, tal qual o arquiteto, das várias responsabilidades que eu citei inicialmente, a responsabilidade a ser aqui analisada é a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante essa noção de culpa. É ou não é aquilo que eu falei sobre a responsabilidade subjetiva? Isso tem que ficar bem claro para você. Se você é engenheiro ou se você é arquiteto, perceba a importância dessa aula. Aqui nesse primeiro momento, Deus o livre, velho. Deus o livre, bate na madeira, isola, crê em Deus Pai, que algum dia você pegue aquele tipo de cliente, você já ouviu falar, né? Daquele tipo de cliente dono dos seus direitos? Meu filho, cadê meu projeto? Cadê meu projeto? Você já fez aquela 25ª alteração naquele quarto, ficou horrível daquele jeito, eu quero aquele outro posto. Olha, eu sei dos meus direitos, viu? Você tem prazo para entregar meu projeto. Se você não entregar, eu lhe processo, você vai devolver o dinheiro que eu já lhe paguei, com juros e correção monetária, viu? Ah, e outra coisa, quando começar a obra, o canteiro abre 7 horas da manhã, eu quero você lá, com mestre de obra, com pedreiro, com servente, com ajudante, olhando o cimento, olhando a areia, olhando a pedra, olhando o piso, olhando a tinta, tudo. E você não vai não? Eu sei os meus direitos, eu conheço o meu direito, viu? Se prepare. Pois é. Brincadeiras à parte, esse tipo de gente existe.
Você já ouviu falar aquele ditado que o cliente sempre tem razão? Não é bem assim não. Cliente é ser humano. Se você é meu cliente, eu preciso de você. Você é a razão do meu trabalho. Você é a razão do meu existir profissional. Eu existo porque eu tenho uma solução para o seu problema. Eu quero resolver uma dor. Eu quero ajudar você. Mas você deve ser tratado com respeito. Eu devo ser tratado com respeito. Nós devemos nos respeitar perante o olho da lei. Já dizia o piano, dar a cada um o que é seu, viver sem ninguém ofender. Isso é importante. Mas eu não posso permitir que determinados indivíduos invadam a minha esfera pessoal ou profissional, achando que estão com a razão, quando na verdade eles não sabem nem o significado dessa palavra. Quando eu começo a expor aqui que a sua responsabilidade é subjetiva, você, engenheiro, arquiteto ou meu aluno reguezinho, já fica ligado, olha, se fulano de tal me fizer um tipo de acusação, ele vai precisar provar a minha culpa, provar que eu agi com a intenção de fazer aquele mal. Todavia, responsabilidade subjetiva não vai desculpar negligência, serviço porco ou serviço mal feito, pelo amor de Deus. Por isso que eu lhe perguntei, você é uma pessoa responsável? Você tem responsabilidades? Você conhece até onde vai a sua responsabilidade? Até onde você deve agir? Aquilo que você faz, qual é a extensão dos seus atos e quais serão as suas consequências? No canteiro de obras ou no seu escritório, você precisa sempre ter isso em mente. Mas aí você, meu jovem discípulo, meu querido reguezinho, poderia estar aí do outro lado e me perguntar o seguinte: Tiago, eu fui contratado por uma empreiteira. No caso, se der alguma merda, quem responde? Eu ou a empreiteira? Aí, meu querido reguezinho, eu gostaria de enunciar para você um princípio fundamental, um princípio basilar para todo acadêmico de direito, para quem começa a estudar aquele direito raiz. Cada caso é um caso, mas é claro, e fica evidente que em situações como essa, em situação que você é um profissional liberal, mas vai possuir algum vínculo, seja ele empregatício, seja ele contratual, com uma empreiteira, com uma pessoa jurídica, nós estaremos utilizando aqui o conceito de responsabilidade solidária. Mas quando eu falo, até mesmo brincando, que cada caso é um caso, cada caso concreto precisa ser devidamente analisado. Na aplicação da responsabilidade solidária, nós precisamos ter uma noção de onde vai a participação de cada ente naquela determinada reação, naquela determinada ação. Conseguiu pegar o sentido? Aprofundando agora mais no tema, eu quero pegar você agora, levá-lo nas asas da imaginação, levá-lo nas asas da história e mostrar o perigo e as consequências de uma obra mal feita ou mal elaborada, ou que deveria ter sido acompanhada e não foi acompanhada. Quais consequências desse serviço, desse trabalho, que é a execução de uma obra, pode trazer para várias pessoas? Na madrugada do dia 22 de fevereiro de 1998, uma parte do Rio de Janeiro vivia as alegrias tradicionais de mais uma noite de carnaval. Muitos eram sonhos, risos, cores e canções. Mas mal sabiam os moradores da cidade maravilhosa que, em instantes, uma tragédia iria marcar o Rio de Janeiro para sempre. Deve ter um grande desfile pela frente. Mas antes, vamos ter novas informações sobre o desabamento que aconteceu na madrugada de sábado para domingo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Você vai ter informações agora com o repórter André Rodi.
A Defesa Civil interditou agora há pouco 2 prédios na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eles ficam bem ao lado do edifício que desabou na madrugada de domingo. Os 1.200 moradores já começaram a desocupar os apartamentos. A decisão foi tomada porque nesta terça os técnicos começam a escorar a parte do condomínio que não desmoronou. É uma operação arriscada que pode abalar toda a estrutura do edifício Palace. Se ele cair, há o risco de que os prédios vizinhos sejam atingidos. Até agora, um corpo foi encontrado debaixo dos escombros. 7 pessoas ainda estão soterradas. A história por trás do Palace 2 sempre foi repleta de mistérios e problemas desde seu início. Foi construído pela construtora Cerzan, do então deputado federal Sérgio Naia, em 1990, e tinha uma previsão de entrega para 1995. No entanto, houve um atraso gigantesco na sua conclusão. E desde o início, alguns mistérios começaram a ocorrer sem a menor explicação. Segundo antigos moradores, em 1996, o edifício foi interditado pela Defesa Civil após ter morrido um operário ao cair no fosso do elevador que apresentava defeito. A construtora, ao seu turno, já havia sido processada 4 vezes em virtude da má construção do prédio, que não havia recebido nem sequer o habites da prefeitura. O primeiro desmoronamento ocorreu às 3 horas do dia 22 de fevereiro de 1998, quando os pilares 1 e 2 do edifício, onde haviam 44 apartamentos, simplesmente desabaram. 8 pessoas morreram como resultado do incidente. Em 24 de fevereiro, a prefeitura já havia anunciado que a implosão do edifício, medida inevitável, teria que ocorrer dentro de 5 dias a partir daquela data. Mas antes de adentrarmos na análise sobre a tragédia do Palace 2, a história de um dos protagonistas dessa tragédia chama a atenção por vários pontos. Estamos aqui falando da história do então proprietário da construtora Cerzan, engenheiro civil de formação, que, no final das contas, acabou culpando toda uma equipe técnica formada por engenheiros e arquitetos. Sérgio Augusto Naia, nascido em 14 de abril de 1942, foi um empresário, engenheiro e ex-político brasileiro, tendo sido deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Filiado ao Partido Progressista, PP, tornou-se nacionalmente conhecido em função do caso do Palace 2. Terceiro entre 9 filhos de uma família de classe média, formou-se engenheiro no final dos anos 60 em Juiz de Fora e mudou-se para Brasília, onde muitos empresários da construção civil naquela época faziam vultuosas fortunas. Ainda funcionário de uma construtora na capital federal, aproximou-se do poder pelas mãos do então general Golbery do Couto e Silva, que costumava repetir: "Esse menino tem instinto para ganhar dinheiro". No final dos anos 70, já sócio da construtora Cerzan, o governo militar lhe delegou a construção do polêmico prédio denominado Bolo de Noiva, que levou 9 anos para ser concluído. Foram 9 anos de obras cheias de problema e com muito consumo de dinheiro público. No governo João Figueiredo, associou-se ao empresário Paulo Otávio, à época genro do ministro da Marinha, Maximiliano da Fonseca, para a construção de um hotel, o St. Paul, onde a Maria adquiriu 40 dos 272 apartamentos. Em 1986, tentou uma vaga para a Assembleia Constituinte pelo PMDB de Minas Gerais, mas obteve apenas a suplência. Todavia, a sorte sorriu ao seu favor, pois veio a assumir a vaga no ano seguinte devido à cassação de um deputado por excesso de faltas. Seus negócios, então, prosperaram ainda mais. Em 89, enquanto seu amigo Leopoldo Bessoni, também deputado do PMDB mineiro, era ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, vendeu a esse ministério um prédio de 21 andares. Observação: 7 dos quais foram interditados pelo Corpo de Bombeiros devido à falta de infraestrutura. A compra foi desfeita, mas as parcelas já pagas ainda não haviam sido recuperadas quase 10 anos depois.
Em 1990, sua fortuna crescia assustadoramente, com obras desconexas, com obras governamentais, cheias de reclamação, mas com alta lucratividade. Nos anos 90 ainda, concorreu novamente a deputado federal, sendo o mais votado de Minas Gerais. Sua campanha ficou marcada pelo fato dele chegar de helicóptero a pequenos municípios, onde distribuía máquinas de costura e doava transmissores para rádios comunitárias. Nessa época, entrou no ramo de comunicações, chegando a possuir 5 autorizações para retransmitir em Minas Gerais a TV Educativa do Rio de Janeiro, além de 9 rádios AM e FM, onde ele vinculava publicidade própria, o que é ilegal. Quando tornou-se conhecido nacionalmente aos 55 anos, continuava solteiro, mas sempre visto ao lado de belas mulheres. Considerado um workaholic, dormia 5 horas por dia, estava sempre cercado de seguranças e tinha fama de ser truculento, chegando a agredir o então deputado federal Agostinho Valente, que o acusara de envolvimento com o narcotráfico. Outro acontecimento que teve bastante repercussão envolvendo Sérgio Naia foi um vídeo exibido num programa de televisão em que ele diz não querer tomar champanhe numa taça de plástico, alegando que seria coisa de pobre, já que estava em um lugar muito caro e a bebida era sofisticada para se beber em taças de plástico. Isso aconteceu quando ele se encontrava em Miami durante o Natal, em protestos. Ex-moradores do Palace 2, que moravam em residências provisórias, se reuniram para comemorar o Ano Novo com taças de plástico. Obteve ainda um terceiro mandato, desta vez pelo PP, o qual não cumpriu até o final, devido à cassação que ocorreu, como um desdobramento do caso do Palace 2. Naia tornou-se nacionalmente conhecido em virtude do caso do Palace 2. Mesmo com todo o desdobramento na mídia, na sociedade, Naia ainda tentou culpar os moradores pelo excesso de carga que teria causado o desabamento naquela noite fatídica. A construtora Cerzan, empresa em que Naia era o principal acionista, porém não era o engenheiro responsável, construiu o edifício e foi acusado pelo Ministério Público de negligência por supostamente ter usado a areia do mar para fazer concreto. Em sua defesa, o então deputado disse: se a areia de praia desse concreto, mesmo de baixa qualidade, não haveriam mais praias no Rio de Janeiro, pois não dá liga para o concreto. Depois do incidente com o Palace, Naia foi para os Estados Unidos, mas conseguiu ser localizado pela justiça algum tempo depois e ainda passou 137 dias preso. Mas em 2005, foi absolvido por 5-0 do processo criminal que o acusava de causar o desabamento. Ficou comprovado que ele não era o engenheiro responsável pela obra, tendo ficado claro um erro de cálculo do projetista. Quanto ao uso de materiais de baixa qualidade, o laudo não foi convincente o suficiente para essa condenação. Todavia, depois dessa absolvição, uma verdadeira guerra no tribunal se sucedeu, onde Naia fez questão de colocar a culpa em todo o corpo técnico da empresa, formada por engenheiros e arquitetos, afirmando ter ocorrido um grosseiro erro de cálculo estrutural. Todavia, mesmo que isso fosse verdade, já aprendemos que isso não eximiria a responsabilização da construtora de forma solidária aos engenheiros responsáveis. O ódio que Naia jogou em cima dos engenheiros do Palace 2 foi algo tão marcante que alguns deles tentaram se explicar na mídia e quase foram lixados pelos populares. Ontem, o engenheiro Sérgio Murilo, um dos responsáveis pela obra, veio falar de prejuízos. Apanhou de moradores revoltados. Portanto, fica aqui um aviso. Cabe ao profissional ficar extremamente atento na elaboração de seus trabalhos, principalmente em relação a edifícios de grande porte, que necessitam de uma grande responsabilidade pelo engenheiro e arquiteto da obra, sob pena de evitar quaisquer danos à estrutura, como o desabamento ocorrido no caso citado, que, infelizmente, não é um caso isolado. Anualmente, temos diversos casos no país em que falhas nos serviços prestados pelas construtoras são a causa dos desabamentos, ceifando diversas vidas inocentes. A atividade de arquitetura e engenharia exige uma grande cautela na execução dos serviços, que, se feito de maneira errônea, poderá inclusive causar danos irreparáveis.
Infelizmente, histórias como essas acontecem todos os dias. Há um brocado popular que diz o seguinte: com a experiência do meu vizinho, eu encurto o meu caminho. A experiência malfadada de empreendimentos como esses, que acabam tendo as suas estruturas abaladas, vindo ao chão e até mesmo com vítimas, deve servir de exemplo para todo engenheiro e todo arquiteto acerca da importância da sua atividade de trabalhar um projeto bem feito para uma edificação, acompanhar aquela execução, analisar se aquela execução está seguindo os critérios legais e técnicos que possibilitem garantir a futura segurança do edifício. Observar ali se os materiais empregados têm um mínimo de qualidade e de sustentabilidade, especialmente se o engenheiro ou arquiteto está contratado para acompanhar a execução daquela obra. Isso tudo lhe vincula. Todos os casos legais em que um engenheiro ou um arquiteto, especialmente o arquiteto, ele se depara em face de acusações que precisem analisar a responsabilidade desse tipo de profissional, nós percebemos que as cortes desse país fazem uma verdadeira confusão entre dois pontos fundamentais. Eles não sabem distinguir quando, em sua maioria, não são todos, não conseguem distinguir quando o arquiteto é contratado apenas para confecção de projetos e acompanhamento de obra, de quando ele é contratado também para acompanhar a execução da obra. Pelo nosso ponto de vista, existe uma distinção entre esses dois caminhos. Acompanhe o nosso raciocínio. No primeiro cenário, nós temos os casos em que os engenheiros ou arquitetos são contratados para ter uma responsabilidade ou confeccionar apenas o projeto. Dessa forma, cada profissional emite a nota de responsabilidade, ART ou RRT, ART para engenheiros, RRT para arquitetos, e eles só respondem única e exclusivamente por eventuais erros nesse projeto. Qualquer erro nesse projeto que cause dano ou prejuízo a terceiros, eles vão responder subjetivamente, ou seja, vai ter que se provar que houve um dos elementos constituintes necessários dessa subjetividade, imprudência, imperícia ou negligência, mas ele responde apenas por erro no projeto. Não responde pela execução. Isso precisa ficar bem claro. É nesse ponto que muitos tribunais brasileiros fazem uma verdadeira confusão. O profissional é contratado apenas para elaborar um projeto, ele não é contratado e não se compromete com a execução, e ele acaba respondendo erroneamente pela execução. Para isso, o panorama teria que ser uma contratação vinculada apenas para execução. Podem ser os dois em conjuntos, projeto ou execução. Mas a nota técnica RT ou RRT, uma nota de responsabilidade, ela precisa ser emitida especificando se ela é de projeto ou execução ou os dois. Se o profissional é contratado, se fica bem claro que ele deve acompanhar a execução, ele precisa de fato acompanhar toda a execução, porque qualquer erro, dano ou prejuízo nessa execução, ele responde de forma subjetiva, mas irá responder de forma contundente por qualquer dano causado a terceiros. Isso precisa ficar bem claro. Ora, fazer essa distinção pelo nosso ponto de vista técnico, ela é bastante coerente e justa. São todos os juízes que concordam com isso que você acabou de ver? Não. São todos os juízes que fazem essa distinção? Não. Aí, você para analisar a importância, seja você engenheiro, seja você arquiteto, de você pegar materiais como esse, uma aula como essa, e estudar, e desmiuçar, e ir a fundo. Você nunca sabe em qual situação você pode acabar envolvido
que você precise se defender. O primeiro passo para você ter uma defesa produtiva, é claro, existe um advogado para isso, perfeito. Mas você ter consciência de até onde vai, do que é a sua responsabilidade e de até onde vai essa responsabilidade, é de fundamental importância para você ser um bom profissional, um profissional melhor. Não é por isso que essa aula está aqui. É por isso que ela hoje existe. Vários foram os profissionais que já passaram aqui do nosso convívio por situações verdadeiramente injustas. Clientes que achavam que deveriam responsabilizar engenheiro, arquiteto ou até mesmo construtor por defeitos no imóvel que eram pura falta de manutenção. Tinha uma determinada cliente que ela não varria nem a casa direito. Quanto mais cuidar, fazer uma manutenção, cuidar de uma impermeabilização, ela não fazia nada. Isso foi um caso concreto. Ela não fazia nada de manutenção na casa dela. E quando o imóvel se deteriorava normalmente pelo tempo, ela acionava os profissionais na justiça e não dava outra. Ela perdia as ações uma atrás da outra. Isso por uma pura e completa falta de conhecimento ou esperteza, eu não sei dizer, mas em todas essas situações em que essas ações foram malfadadas, se deveu também pelo amplo e irrestrito conhecimento técnico desses profissionais que sabiam dizer se aquela petição, se aquele desejo, se aquela causa de pedido da reclamante era justa ou não, e a gente acabava chegando à conclusão de que não é justo. Então veja a importância, não só de você conhecer, mas de você saber passar para o cliente, na mente dele, identificar a diferença entre o que é de fato uma responsabilidade civil na construção e o que é obrigação dele de fazer manutenção no imóvel dele. Um outro ponto que eu queria abordar com você, olha, definitivamente eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum tipo de seguradora, então eu vou expor isso de forma genérica. Por quê? Porque, mais uma vez, a voz da experiência nos mostra que isso que eu vou mostrar agora pode salvar a sua pele. Mas é claro que o que eu vou falar é sobre seguro de responsabilidade civil, né? Essa seguridade pode ser uma ferramenta que pode ajudar alguns tipos de profissionais. Se você está começando agora, é arquiteto, engenheiro, está com a demanda pequena, uma demanda média, ou ainda está sem demanda, está acompanhando o Thiago Albuquerque exatamente para aprender a prospectar seus primeiros clientes, talvez o seguro não vai fazer muito sentido para você agora. Mas, por exemplo, imagine um engenheiro que é contratado por uma construtora gigante, sem citar nomes, gigante na América Latina, que você quando bota lá no tribunal, sei lá, no Google, você vai ver que ela tem literalmente milhares de processos. É humanamente impossível, os engenheiros, não deveria ser, né? Mas às vezes é até humanamente impossível, não sei, vai depender do contexto que você vai estar lá dentro daquela grande empresa, você acompanhar e coordenar centenas de profissionais. Às vezes, mesmo que você se empenhe, alguma coisa pode sair do seu controle. Então, para quem é arquiteto ou engenheiro, que tem vínculo empregatício com grandes construtoras e incorporadoras, eu acredito, olha, seguro de responsabilidade civil pode salvar a sua pele, pode fazer muita diferença para você. Mas que bicho é esse? Seguro de responsabilidade civil. Vamos dar uma analisada. Então, vamos lá. Seguro de responsabilidade civil, tanto para engenheiros como para arquitetos. Que bicho é esse? O seguro de responsabilidade civil é a melhor forma para o engenheiro ou arquiteto se proteger financeiramente dos prejuízos advindos de ações judiciais decorrentes de erros profissionais. Caso o segurado precise se defender de uma demanda feita por um terceiro, o seguro de responsabilidade civil para engenheiros e arquitetos garantirá todos os gastos necessários para a defesa, tais como honorários de advogado, custas judiciais, depósitos recursais, fiança criminal, contratação de peritos, honorários de sucumbência e demais despesas necessárias para que a defesa seja completa e eficaz. Quais seriam então as principais coberturas? Custo de defesa. Cobertura completa para gastos com defesa judicial de uma reclamação de terceiro. Indenizações. Importâncias devidas a terceiros em decorrência de condenações judiciais. Acordos. Ou acordos judiciais ou extrajudiciais, mediante a aprovação da seguradora
despesas emergenciais, como reembolso de despesas realizadas pelo segurado em situações emergenciais para tentar evitar e ou minorar os danos causados a terceiros. Isso aqui é uma visão geral sobre esse tipo de seguro, que, como eu disse, altamente recomendado para quem é profissional e trabalha com grandes construtoras e incorporadoras, cujo risco certamente é maior. Pronto, depois de toda essa explanação, eu acho que já está bem definido na sua mente responsabilidade civil, que é subjetiva, objetiva, até onde o arquiteto, até onde o engenheiro, o empreiteiro, o construtor respondem. Beleza. Mas, o nosso querido amigo Estado, olha ele de novo aí, ele quer se cercar de garantias documentais. Você lembra que em aulas passadas eu disse que o Estado, ele documentaliza, ele registra tudo? Perfeito. Existem então 2 documentozinhos que são emitidos pelo engenheiro e pelo arquiteto, ART e RRT, respectivamente, que vão ter várias funções e dentre elas é mapear essa responsabilidade. Antes de falar sobre ART e RRT, pelo amor de Deus, tem engenheiro, tem arquiteto que faz a seguinte pergunta. Thiago, e para pagar a ART e a RRT, eu já coloco no orçamento, quando eu for dar o preço do meu serviço pro cliente? Quem é que paga a ART e a RRT? Sou eu ou é o cliente? Pelo amor de Deus, meu querido discípulo, meu jovem gafanhoto da montanha, não é porque você vê seu nomezinho lá, o seu CREA, o seu carro, isso não quer dizer que é você que vai pagar, não. Nunca. Regzinho que pagar a RT e a RRT de cliente, eu deserdo. Tô avisando, eu deserdo. Raça pra lá. Nunca bote os clientes no mau costume. Se você é de cidade pequena, a primeira vez que você pagar a RT ou a RRT para cliente, você tá lascado porque todo mundo vai querer a mesma coisa. Taxas. Quem paga é o contratante, o cliente. Aprendam. Eu sei. Estou devendo uma aula de precificação e uma aula de contrato de prestação de serviço. Nós vamos ter, você vai ver como isso vai ficar tudo bem amarradinho. Agora, pelo amor de Deus, se você é ou quer ser um regzinho, pelo amor de Deus, para com essa história de querer pagar a RT ou a RRT. Taxa. Quem paga é o cliente. Aprenda. Aliás, como um regzinho eficiente é um dos seus trabalhos, é uma de suas missões, ensinar, catequizar, doutrinar o seu cliente quais serão as taxas que ele vai pagar durante todo o processo de regularização. A gente vai se aprofundar mais nisso, mas desde agora, por favor, te peço, alimente na sua mente, alimente no seu coraçãozinho. Taxa, ART e RRT. Quem paga é o cliente. Não é o nosso objetivo nos aprofundarmos em demasia nessa aula sobre ART e RRT, mas falar sobre responsabilidade civil desses profissionais, sem citar o documento que vincula essa mesma responsabilidade aos projetos, seria um pecado enorme. No âmbito da engenharia, esse documento é a ART. A ART é um documento legal que identifica o responsável técnico por um serviço prestado ou uma obra realizada. De acordo com a Lei número 6.496 de 77, todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade técnica, ART. A maioria esmagadora, então, das regularizações vai precisar desse documento. Projeto de prefeitura, esse documento. Financiamento habitacional, esse documento.
Então por aí a gente já tem uma noção da importância desse documento. No âmbito da arquitetura, nós temos a RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. É o documento que comprova que projetos, obras ou serviços técnicos de arquitetura e urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado e com situação regular perante o Conselho para realizar tais atividades. RRT, mesma coisinha. Projeto de prefeitura, RRT. Regularização de obra nova, RRT. Obra que vai ser financiada, RRT. Então fica aqui bem claro que o engenheiro emite a RT para vincular e demonstrar até onde vai a sua responsabilidade e o arquiteto emite a RRT para vincular e demonstrar até onde vai a sua responsabilidade. E sem mais delongas, para a aula não ficar mais gigante do que já está, né, mané? Porque ela já está enorme. Vamos finalizar aqui com a nossa reflexão. Antes de mais nada, aulas desse tipo, elas são feitas para serem gigantes. Eu não diria maçantes, porque a gente utiliza sempre todos os recursos que estão ao nosso alcance para deixar ela bem didática, para deixar ela bem fácil, para você entender, para você assimilar. Eu costumo dizer aqui no RIS que o nosso objetivo é simplificar o que muita gente complica por aí, especialmente na seara jurídica. Existem muitos canais, muitos sites. Eu vim da seara jurídica, a gente sente sono de ler alguns livros, de estudar alguns materiais. Então eu acredito que o direito, algo tão precioso na vida da gente, ele precisa estar acessível a todos nós. Mas não só o direito. Conhecimento técnico, como para o engenheiro, para o arquiteto, todo o material aqui que é exposto é elaborado por uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, advogados e corretores de imóveis. Eu sou apenas o porta-voz da equipe. Então todo esse conhecimento precisa estar acessível a todos os brasileiros de forma simples, barata e eficiente. O RIS, Regularização de Imóveis Simplificado, nasce com essa ideologia, simplificar, de tornar acessível o conhecimento para o profissional. Ter acesso ao conhecimento é de profunda importância para você ser um profissional melhor. Mas como eu costumo dizer, eu não posso estudar por você, eu não posso me dedicar por você. Você é que tem que ser protagonista da sua história. Você é que tem que ser o senhor da sua vida, o senhor ou a senhora do seu tempo. Senão, sua vida te engole. É você que precisa elencar as suas prioridades. Você quer estudar, você quer crescer na vida, você quer ser um profissional melhor, mais capacitado e, consequentemente, ganhar mais pelo seu trabalho, você precisa estudar, você precisa se qualificar. Ah, Tiago, como é que eu faço para eu ganhar mais no meu escritório? Ora, quando me perguntam isso e eu dou a resposta, a pessoa do outro lado fica pé da vida, porque ela quer uma mágica, ela quer uma solução e não existe. Você ganha mais a partir do momento que você investe tempo em você, que você cresce o seu conhecimento, que você domina a sua função, a sua profissão. Você precisa investir tempo em você e aí sim, o seu tempo vai ficar mais caro, a sua hora vai ficar mais cara. É nisso que você precisa se focar, é nisso que você precisa entender. O RIS originalmente era assim, do jeito que você está vendo aí. Um salão ao vivo, a cores, presencial, onde a gente colocava vários profissionais que queriam aprender sobre regularização de imóveis e a gente passava dias em uma imersão. Dias com o pessoal lá aprendendo, consumindo conteúdo, e eu tenho orgulho de dizer que muitos desses profissionais hoje são meus amigos, hoje são meus alunos, mas eles tomaram a decisão. Eles resolveram se dedicar, se aprimorar e estudar cada vez mais. Só que o RIS ele surge também com uma certa metodologia que visa falar sobre a mentalidade empreendedora. Não adianta você ser um expert em normas técnicas, em atuar, se você não consegue gerir o seu negócio da melhor forma possível. E para você gerir o seu negócio da melhor forma possível, você também precisa gerir bem suas emoções, o seu emocional. De acordo com o livro Felicidade no Trabalho, nós passamos... Pasmem. Nós passamos... Vai vendo. Nós passamos cerca de 90 mil horas no trabalho. Alguns de nós passamos mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que com nossas próprias famílias.
A sabedoria oriental trouxe já há muitos milênios o conceito de equilíbrio entre duas forças, o dinamismo e a inércia. No fundo dessa história, você precisa aprender a dominar a si mesmo, a ser um mestre do dinamismo e da inércia. Você precisa equilibrar a força do dinamismo, porque se você não sair da inércia, se você não agir, se você não tiver ação, nada na sua vida vai acontecer. Porque o que impera no universo é a lei de ação e reação. Não existe efeito sem causa. Não existe transformação significativa na sua vida se você não age nesse sentido. Então você precisa ser dinâmico, você precisa correr atrás, você precisa batalhar pelo seu. Mas você também precisa da inércia, da pausa, do descanso. E aqui fica uma reflexão. Um determinado acontecimento hoje, eu lendo um determinado livro, eu me deparei com o título O Ciclo da Vida. Nós nascemos, nos desenvolvemos enquanto seres humanos, criaturas pensantes, mas criaturas também que sentimos, criaturas que também amamos. Nos desenvolvemos. O tempo passa. Ele até parece que passa devagar, mas ele é um sopro. Ele passa rápido. Os nossos corpos são frágeis, perecíveis. É efêmera a nossa produção. Mas não podemos passar por essa viagem chamada vida sem produzir, sem buscar o melhor, sem sermos um profissional eficiente. E o profissional eficiente é quando você produz para você, para sua família e várias outras famílias. 90.000 horas no trabalho. Você ama seu trabalho? O que é que você está fazendo da sua vida? Nesse exato momento. Você está fazendo valer cada horinha dessa para quando chegar no término da sua vida, essas 90.000 horas terem feito diferença na sua vida e na vida da sua família? Ou você quer ficar na eterna corrida dos ratos? Trabalha, recebe, paga, já está devendo, tem que trabalhar de novo para pagar as contas. Você pode, se você se dedicar, transformar isso aqui, a regularização imobiliária, em um negócio que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. 90.000 horas trabalhadas. Quantas horas você quer dedicar de tempo de qualidade para sua família? De forma despreocupada, pagando plano de saúde em dia, podendo viajar naquele final do ano, podendo tirar aquelas boas férias, passar aqueles minutos de forma despreocupada com o marido, com sua mulher, com seus filhos. Para isso, essas 90.000 horas precisam ser equilibradas entre o dinamismo, entre a estática, mas entre a boa técnica. Você precisa de um passo a passo, como o RIS. Aqui a gente não ensina apenas a técnica, mas a gente ensina também a mentalidade. É a mente que é a rainha soberana do coração palpitante do profissional. Equilíbrio entre essas duas forças. O dinamismo da ação. Faça, aconteça, estude, corra atrás. E eu estou aqui para lhe ajudar nessa caminhada. Mas lembre-se sempre da estática, do tempo de qualidade com quem você ama. Porque só assim, essas 90.000 horas trabalhadas no final da sua vida vão ter valido a pena. Até mais!